Amém. Vamos então entrar na mensagem dessa noite, mais uma pregação no livro de Oséias. Você pode, já abra a sua Bíblia em Oséias, capítulo 5. Lembrando que o tema do livro, que nós sempre temos falado, o Senhor ama Israel apesar do seu pecado. O Senhor ama a Israel apesar do seu pecado. Embora o amor de Deus, é bem real por Israel, não só no livro de Oséias, mas em todo o Velho Testamento, principalmente, Deus não é um pai que faz vista grossa, como muitas vezes nós fazemos, Então Deus não é um pai que faz vista grossa. Você ama seu filho? Muitas vezes você precisa aí dar umas correção, E é porque você odeia? Não. É porque você quer ver seu filho e sua filha o melhor possível. Alguém realmente que sabe respeitar autoridades, sabe realmente que tem limites, e sabe também que na vida não é só alegria, tem tristeza também. Então, Deus, sendo Pai, Ele é amoroso e o amor dele é perfeito, de forma também que Ele não pode deixar o pecado sem correção, porque Ele sabe, se Ele corrigir, a pessoa tem a chance de se arrepender. No caso aqui, Israel, tem a chance de se arrepender e voltar para o caminho certo. Eu já passei por correção de Deus, E não é fácil, mas é muito bom. É bom porque te coloca de novo no caminho que você deveria estar e não está, Então, por que eu estou falando isso? Porque o livro de Oséias é um livro realmente que mostra aí que Deus ama Israel de tal maneira assim que compara Israel com uma prostituta, que foi aí resgatada e casou, com o próprio profeta Oséias, seu nome é Gomer, a esposa de Oséias, mas ela volta para a prostituição. Ela tinha um casamento sustentável, tinha filhos, tinha uma família e ela preferiu voltar para as prostituições por causa de coisas materiais. E Israel é da mesma forma. Gomer é um simbolismo do povo de Israel, que fez a mesma coisa. Deus deu tudo para Israel, mas Israel deixou os caminhos de Deus e foi para os ídolos, dos povos da terra. Então, hoje estamos aí no capítulo 5, versículo 1 ao 15. A mensagem não vai ser muito positiva, porque o tema é atraindo o juízo de Deus. Atraindo o juízo de Deus. Vamos ler o texto. Vamos fazer o seguinte, irmãos, como eu vou ler o texto basicamente aí nos pontos, então para economizar o tempo, a gente lê, depois lê de novo, Então eu vou deixar para ler já nos pontos, ok? Então, vamos orar primeiramente e depois já estaremos entrando na introdução. Oséias capítulo 5, versículo 1 ao versículo 15. Na verdade, todo o capítulo de Oséias, capítulo 5. Pai, nesse momento, coloco mais uma vez nas suas mãos, na direção, no poder do Espírito Santo, porque sabemos que é Ele, é o Senhor quem faz a obra, é o Senhor quem usa, é o Senhor quem toca, é o Senhor quem transforma os corações, é o Senhor quem muda os caminhos, e é o Senhor, como eu falei, que corrige também. Então ajuda-nos nessa noite, Pai, esteja comigo, com a minha voz, com a minha boca, que realmente transmita apenas as suas palavras, e em nome de Cristo que oramos agradecidos. Amém. Então, atraindo o juízo de Deus. Na última mensagem, nós vimos como é perigoso, capítulo 4, Como é perigoso esquecer da palavra de Deus, parar de dar ouvidos à palavra de Deus, não obedecer os mandamentos que
a palavra de Deus transmitiu. É muito perigoso, e nós vimos isso em vários pontos na semana passada. Agora, hoje, no capítulo 5, nós estaremos vendo que a situação espiritual decadente de Israel, vivendo afastado de Deus, conseguiu, irmãos, atrair o juízo de Deus para todo o povo. Já pensou numa coisa dessa? Atrair o juízo de Deus? Eu sei que não é a única vez que isso acontece com o povo de Israel, mas em Oséias, né? Neste momento nós vamos ver de que forma, o que aconteceu, né? Para Israel atrair de tal forma o juízo de Deus. Quais são então os detalhes deste afastamento, pelo menos aqui no capítulo 5 de Oséias? Quais são os detalhes deste afastamento? O primeiro detalhe que a Bíblia coloca aqui é que todos são culpados. Todos do povo de Israel eram culpados. Não havia um inocente. Oséias 5, versículo 1, diz o seguinte: ouvi isto, ó sacerdotes. Sacerdotes eram aqueles que trabalhavam no templo, na verdade, eram os que deviam dar exemplo, mas nós já vimos que, infelizmente, eles não deram tanto exemplo assim. Então aqui Deus está falando, Deus está chamando a atenção, Ele diz: ouvi, ó sacerdotes. Mas Ele continua dizendo: escutai, ó casa de Israel. Aqui engloba todas as pessoas de Israel, todo o povo de Deus ali. E dai ouvidos, mais uma vez ele clama, né? Ouvi, escutai e dai ouvidos, mas agora, ó casa do rei, porque sabemos que os reis tiveram grande parte no afastamento de Israel. Lembra de Jeroboão? Lembra de uma mensagem que nós falamos que até aqui no tempo de Oséias ainda está tendo problema por causa de Jeroboão I, que edificou aí dois templos pagãos, dois altares pagãos, né? Um em Betel e o outro, lembra a outra cidade? Agora fugiu. Dan? Deu branco também, né? Eu também não lembro o nome. Mas é um bem não é? Lembra que eu mostrei no mapa? No extremo norte e no extremo sul, né? Ali do reino do norte. Então, Deus aqui está chamando a atenção de todos, os sacerdotes, todos de Israel e aqueles da linhagem real, casa do rei, todos que faziam parte da casa do rei. E ele continua dizendo: porque contra vós se dirige este juízo. Em outras palavras, Deus está falando: vocês atraíram o meu juízo. Continuando a leitura: visto que fostes um laço para Mispá e rede estendida sobre Tabor. Essas duas cidades, Mispá e Tabor, eram dois locais de adoração a ídolos. Neste primeiro versículo, então, irmãos, Deus aqui responsabiliza os líderes religiosos, os líderes políticos, no caso aí o rei, e a todo o povo de Israel. Deus responsabiliza ele pelo quê? Deus responsabiliza eles pelos cultos idólatras. Todos são culpados. Esses cultos, como nós vimos aí, eram praticados em Mispá e Tabor. Deus deixa claro que todos são responsáveis, todos são passíveis de juízo. Não houve aqui brecha. Deus não deixou nenhuma brecha para o rei dizer: olha, é o povo, a culpa é do povo, eu fiz o que o povo mandou. Não houve brecha para o povo dizer: nós seguimos o que o rei mandou. Não houve brecha para dizer: olha, a culpa é dos sacerdotes, eles são os líderes religiosos, nós estamos seguindo eles. E da mesma forma também os sacerdotes, não houve como culpar alguém ou o rei. Todos são passíveis de juízo.
Isso nos lembra, irmãos, que a Bíblia diz que todos são pecadores. Não há um justo, nenhum sequer. E sabe, você não precisa atrair essa condenação, esse juízo de Deus, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia fala também que aquele que não crê em Cristo já está condenado, ou seja, você não precisa atrair, você já está condenado, caso você não tenha Jesus como Salvador. Eu costumo dizer, né, a pessoa precisa nascer 2 vezes para ir para o céu. Primeiro, da sua mãe. Você já nasceu, você está aqui, você nasceu, né? Segundo, precisa nascer do Espírito Santo. Se não, se nascer só uma vez, só da sua mãe, condenado. Já está condenado. Mas graças a Deus que Jesus veio e pagou o preço da condenação. E nós não precisamos ser condenados. Amém? Graças a Deus. Como eu testemunhei mesmo sobre a minha salvação. Então, o primeiro detalhe aqui dessa condenação, desse afastamento do povo de Israel, todos são culpados. O segundo detalhe que nós vemos aqui no texto, de Oséias capítulo 5, versículo 2 agora, é que eles são peritos na matança. São peritos na matança. Cita uma palavra para isso aí. Assassino, né? Perito. Assassino profissional, geralmente é perito, né, em matar. Mas aqui Deus está falando do povo de Israel. Versículo 2, Oséias 5. Os revoltos se aprofundaram na matança, mas eu castigarei a todos eles. Revoltos aqui são transgressores, irmãos, que se tornaram, como eu já disse, peritos na matança. Se você lembra, no capítulo 4 nós falamos também um pouco sobre isso. Capítulo 4, versículo 2 diz: só permanecem o perjurar, o mentir, o que mais? Você está enxergando? O matar, ou furtar, ou adulterar, fazem o quê? Tem alguns que precisam usar óculos, né? Tá rouco? Fala forte, ok? Ali, ó. Ou eu ponho umas letras maiores depois, né? Caso os irmãos não estejam enxergando. Então fazem violência. O que mais? Um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Percebe aqui, quando eu li essas palavras, irmãos, quando eu penso nisso, eu lembro de alguns acontecimentos passados, aonde a terra se encheu de violência, e o que Deus fez? Exterminou todo mundo. Né? Primeiramente lá no dilúvio, sobrou só a família de Noé. E outros, né, momentos, Sodoma e Gomorra também, eram 2 cidades terríveis, não era só o sodomismo, né, que era o problema. Era também violenta. E Deus destruiu as 2. E tinha outras também cidades ali perto, se não me engano. Mas várias vezes na história bíblica, Deus condenou a violência, e hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Um dos 10 mandamentos está bem claro: não matarás. No caso aqui, olha aqui, o povo de Israel agora era perito em matar. Um dos mandamentos diz: não matarás, e agora o povo de Israel é perito, eles aprofundaram na matança. Né? Fazendo violência, atos sanguinários atrás de atos sanguinários. Como eu disse outro dia, irmãos, dá para imaginar isso no meio do povo de Israel? É difícil de imaginar, mas é o que a Bíblia diz. Eles estão tão longe de Deus, irmãos, tão longe, tão frio, tão congelado, que eles aprofundaram em certos pecados, inclusive aí o da matança, né? O terceiro detalhe aqui do afastamento de Israel é o comportamento idólatra. O comportamento idólatra. Agora os versículos 3 ao versículo 5.
Oséias capítulo 5, versículo 3 ao 5 diz o seguinte: eu conheço a Efraim, e Israel não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído, ó Efraim. Efraim aqui é Israel, ok? E Israel se contaminou. Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito das prostituições está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel testificará no seu rosto, e Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Você vê Deus mencionando aí, né, as tribos, né, que fazia parte ali, mas mostrando que ninguém estava fora. Todo mundo era culpado, né? Todos eram passíveis de juízo. Nestes versos, nós podemos notar, irmãos, que Israel se contaminou prostituindo espiritualmente contra Deus. Mas Deus, ele sabia de tudo, né? Uma palavra a mais aí, né? O tinha. Mas Deus sabia de tudo que estava acontecendo. Nada passava despercebido. Inclusive hoje, nada passa despercebido. Nada. A gente acha que, né, está fazendo algo sozinho, que ninguém está vendo. E Deus está lá, está vendo. Está lá do nosso lado vendo. A situação de Israel era tão crítica que cada vez mais ele se afastava de Deus, deixando de conhecê-lo. Percebeu o que eu falei? Deixando de conhecê-lo, o povo de Deus, não tendo vontade de voltar para Deus, pois estavam tão escravizados e mesmo assim não havia arrependimento, não havia nem remorso. Eram orgulhosos, conforme a Bíblia diz aí. Continuavam orgulhosos. E isso atraiu o juízo de Deus. Tudo isso atraiu o juízo de Deus. Mas o quarto detalhe aí do afastamento de Israel é tentando buscar ao Senhor. Tentando buscar ao Senhor. Versículo 6 e versículo 7 nos diz: então irão com os seus rebanhos e com o seu gado para buscarem ao Senhor, mas não acharão. Já pensou nisso? Já pensou chegar algum dia que você precise buscar a Deus, ou você quer buscar a Deus e não vai achar? É meio difícil de imaginar isso. A gente até prega, né? A gente pode orar, a gente orou hoje, que Deus está sempre disponível, o telefone nunca está ocupado, né? Mas Israel, nesse momento, eles tentaram, né, buscar ao Senhor, mas eles não acharam. E a Bíblia diz que ele, ou seja, Deus, se retirou deles. Isso para Israel era basicamente entregar o povo de Israel, aos inimigos. Porque o que protegia e protege Israel até hoje é Deus. Porque Deus tem uma aliança. Deus tem uma aliança com Abraão. Deus tem uma aliança com Davi. Então esse povo está aí ainda porque Deus honra a sua palavra, senão eles já tinham também, né, sumido com outros povos que sumiram e não existe mais, que a Bíblia cita aqui. Mas Deus se retirou deles. Vamos entender então, versículo 7. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Agora, em um só mês, os consumirá com as suas porções. Então, vamos entender melhor. Versículo 6 aí que eu li, dá a entender, segundo comentarista bíblico, né? Dá a entender que o povo ainda estava servindo aos ídolos. Ok? O povo ainda estava servindo aos ídolos, mas, pergunto, os ídolos respondem? Eu sei, o diabo vai lá e faz, né? Para continuar a escravizar a pessoa que está lá, né, pedindo para algum ídolo.
pedindo para alguma imagem. Já vai lá e faz, para afastar mais a pessoa de Cristo, para que a pessoa realmente não conheça a verdade em Cristo, né? A cegueira continua, mas o diabo não pode fazer tudo. Ele não é onisciente, ele não é todo-poderoso igual Deus, ele não está em todo lugar. Embora alguns pensem, né? Ele não tem esses poderes. Isso é só Deus que faz isso. Então, logicamente, uma hora ou outra não vai dar para fazer. Então, quando acontecia que os ídolos não respondiam, para onde eles corriam? Vamos lá oferecer sacrifício para Deus que Ele vai responder. Jeová, né? Então, os ídolos não respondiam, eles buscavam ao Senhor da mesma forma que buscavam os ídolos. Eles buscavam a Deus da mesma forma que eles buscavam os ídolos, confiando que eles confiavam no sacrifício. Lembra o que Deus disse através do profeta Samuel a Saul sobre sacrifícios e obediência? O que Deus quer? Sacrifícios ou obediência? Obediência. Então eles vinham com seus sacrifícios, podia ser o sacrifício melhor possível, talvez fazendo de acordo com os mandamentos de Deus, mas eles não obedecem, então não valia de nada. Eles buscavam a Deus, mas não achavam, Deus havia se retirado. Devido à infidelidade persistente deles, Deus já não estava no meio deles, por isso era impossível eles acharem a Deus, mesmo com aqueles sacrifícios. Era impossível. A prova de que eles não se arrependeram e Deus já tinha se retirado de Israel é o versículo 7, que o que eu li aí para os irmãos. Porque ele diz aí que eles se rebelaram, né, com o Senhor, gerando filhos estranhos. O que é isso, pastor? Filhos estranhos? É filhos estranhos a Deus, ou estranhos para com Deus. Filhos que seguiram os mesmos caminhos de seus pais. Filhos que serviam os ídolos. Por isso eram estranhos para Deus. Eles geraram filhos nessa idolatria e esses filhos seguiram os ídolos. Eles não conheciam a aliança, o concerto que Deus fez com seus antepassados. Filhos estranhos. Irmãos, que nenhum de nós gere filhos estranhos. Que nenhum de nós tenha o desgosto de ter um filho estranho a Deus. Um filho que não é reconhecido por Deus, ou seja, não se converte, não recebe Cristo como Salvador, mas serve ou vive, né, de acordo com as suas vontades. De quem que era a culpa aqui desses filhos estranhos, irmãos? Era dos filhos? Não. Era dos pais. A gente sempre prega, a gente sempre ensina, né? Os filhos estão observando nossas vidas. Mas também nós precisamos ensinar o caminho. A Bíblia fala isso também. Ensina a criança no caminho que ele deve andar. E muitas vezes nós falhamos. Nós fazemos, como eu já disse, né, vista grossa. Só que lá na frente nós pagamos muito caro por isso. Mas mais uma vez eu digo que tomara que nenhum de nós gere filhos estranhos, né? Filhos realmente que vão se entregar a Cristo e vão ser fiéis a Deus. Amém? Em quinto lugar, o juízo sempre chega, irmãos. O juízo sempre chega. Esse é o quinto detalhe aí do afastamento de Israel. Agora, versículo 8 até o versículo 15, porque basicamente todos esses versículos vão falar do juízo de Deus para com Israel. Então, versículo 8 ao versículo 15 diz o seguinte: tocai a buzina em Gibeá, a trombeta
em Ramá. Gritai altamente em Bet-Aven. Bet-Aven, irmãos, se não me engano é Betel, ok? Depois de ti, ó Benjamim, Efraim será para assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel manifestei o que está certo. Os príncipes de Judá são como os que mudam os limites. Derramei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após o mandamento dos homens. Portanto, a Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e enviou ao rei Jarebe, mas ele não poderá sarar-vos, nem curar a vossa chaga. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho a terra de Judá, eu o despedaçarei, e ir-me-ei embora, arrebatarei e não haverá quem livre. Irei e voltarei ao meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Capítulo terrível, mas o finalzinho, graças a Deus, né? De madrugada me buscarão. Então, havia esperança, apesar do juízo de Deus. O tocar da buzina aí no texto, irmãos, ou trombeta, ou também o chofar, né? Para quem conhece, é bem parecido com um berrante, né? Esse chofar. Eles eram usados para a guerra, eles eram usados para avisar o povo, principalmente quando o povo precisava se defender de um exército invasor. Então Deus está mostrando aí o que basicamente iria acontecer com Israel. Eles iriam, né, ser atacados, haveria então essas trombetas, talvez, buzina, tocando, avisando o povo. Deus está mostrando o que iria acontecer com eles. É interessante que é como se o exército estivesse aqui, defendendo sua causa diante do tribunal de Deus. A guerra é basicamente o tribunal de Deus, que Deus basicamente entrega eles aos seus inimigos. Deus compara aqui, irmãos, o juízo que ele vai fazer com o povo de Israel, Deus compara a ação da traça. O que a traça faz? Come, né? E come de fora para dentro, não é verdade? Mas Deus também compara com a podridão. A podridão, na maioria das vezes, é de dentro para fora, né? Começa a apodrecer. Deus está mostrando aqui realmente algo terrível. Não seria fácil para o povo de Israel. Tudo para fazer o quê? Tudo isso para fazer o quê? Para fazer o homem, para fazer Israel, principalmente, sair deste mau caminho, se arrepender. Quando nós disciplinamos nossos filhos, não é fácil. Não é fácil para nós pais e não é fácil para os nossos filhos também. Mas olha, o resultado que dá é algo tremendo, não é verdade? Né? É interessante como que, né? Você disciplina aqui embaixo e mexe aqui. A pessoa, opa! Eu lembro uma vez, né, a Samara era pequenininha, e alguns dizem, mas não entende nada. Não entende? Estava ali importunando, aí falando quieto, e não quieto. Fui lá no fundo, só 2 palmadinhas. No corredor voltei, ela já estava rindo. E chegou aqui, você acha que ela fez barulho? Não fez, não. É que é interessante como é que funciona. Deus, ele ensina isso na sua palavra, né? Disciplinar a criança, mas também ele faz isso com os seus filhos. Ele faz isso com o seu povo. E ele está fazendo nesse exato momento, pelo menos está aqui profetizando, né, através de Oséias. Nós já estamos aí, né, basicamente indo para frente, voltando, né, dessas profecias, corrigindo o povo de uma forma difícil, tanto para Deus quanto para o povo.
O verso 13 mostra que mesmo Israel reconhecendo a sua situação decadente diante de Deus, eles não se arrependem, mas buscam a ajuda de quem? Do rei da Síria. Eles vão atrás do rei da Síria, só que esse rei da Síria não vai poder ajudá-los. Deus vai se mostrar aqui para eles, irmãos, como um leão, despedaçando totalmente a Israel, que ficará sem nenhuma condição de escapar. É um juízo que não tem como escapar. É o que Deus está dizendo. Tamanha era a situação de afastamento de Deus. Tamanha era a frieza, o congelamento espiritual do povo de Deus. O verso 15 mostra que depois que Deus deixar Israel por conta, né? Ele vai esperar. Ele esperará pelo arrependimento sincero do seu povo, e quando isso acontecer, Deus estará pronto para vir e dar auxílio ao seu povo, quando houver realmente arrependimento. Enquanto isso, estou longe, né? Em outras palavras, né? Deus está longe. Apesar de tudo, irmãos, que nós falamos aqui, apesar de tudo o que Israel fez, Deus sempre mostra a sua graça. Deus sempre é misericordioso, principalmente para com a nação de Israel, porque ele tem um acerto, ele tem uma aliança que ele fez com Israel até o fim. Até o fim. E nós chegamos então à conclusão. E a conclusão é pesada. Pastor, mas já foi pesado até aqui? Não, mas agora vai trazer para nós, né? Agora pesa mais. A gente está falando de Israel, né? Pelo menos a maioria falando de Israel. Mas agora, concluindo, e nós? Será que temos sido diferente de Israel? E nós como povo de Deus, e nós como igreja de Deus, será que temos sido diferente de Israel? Será que temos colocado ídolos em nossas vidas que tiram o lugar, que tiram o tempo, que tiram a mente, que tiram o nosso coração de Deus? A Bíblia diz, né, onde está o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Será que o seu tesouro é Deus realmente? Será que o seu tesouro é Jesus Cristo realmente? Se não, tem algo aí tomando lugar. É idolatria. Será que estamos orgulhosos, irmãos, enganando a nós mesmos, que tudo está bem, quando não está? Esse é um dos problemas mais sérios dos seres humanos. Se enganar, que tudo está bem, quando não está. Aí quando a bomba estoura, é tarde. É tarde. Mas eu digo a você, Deus sempre avisa, viu? Deus sempre avisa. Deus sempre usa pregadores, Deus sempre usa irmãos, Deus sempre usa família, pessoas realmente que têm um relacionamento com Deus, para mostrar, opa, cuidado aí, sério, isso aí não é do agrado de Deus, não. Você vai dar problema lá na frente. Mas aí nós somos orgulhosos, né? Eu sei o que eu faço. Pode deixar que eu dou conta. E aí chega lá na frente, a bomba estoura, é tarde. E última pergunta, será que não temos tentado servir a Deus e a Mamon? E a Bíblia diz que não tem jeito de servir a Deus e a Mamon. No caso aqui, Mamon entra como algum ídolo, né? Será que não temos tentado? Não tem jeito, é impossível. Mas será que não temos tentado servir a Deus e algum ídolo? Conclusão é a pergunta para nós meditarmos e cada um olhar para a sua vida. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar nesse momento. Pai,